Olá, meus amigos, mais um o nosso programa, né? Lira em Pauta, pela BCC TV International Television. Que prazer poder adentrar a sua casa e levar para você grandes informações. E hoje tem uma personalidade fantástica aqui, que vai falar na pauta do nosso programa sobre comunicação e oratória. Ele é um profissional que tem mais de 10 anos na profissão de experiência. Vocês vão entender bem direitinho tudo aquilo que ele vai explicar sobre comunicação, oratória e sobre os cursos de treinamento que ele dá. Seu nome famoso, né? Edgar Caetano, seja bem-vindo. Lira, é um prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você que também nos assiste. Mais uma vez, uma honra. E a comunicação é muito importante, né, rapaz, na sociedade, no nosso mundo, né? A comunicação, acho que desde dos princípios, né? Ela é muito importantíssima para poder as pessoas se interagir, né? Não há área na vida em que não se use a comunicação. Isso. De casa ao mais alto executivo, líder mundial, ele precisa se comunicar de ponta a ponta. Até os animais têm comunicação. Pois é. E até eles têm a sua comunicação. Até para acasalar eles usam a comunicação, né? Exatamente. Edgar, fale para a gente a sua formação no âmbito da comunicação. Pois é, eu não comecei na área de comunicação, na verdade eu comecei a estudar oratória com 12 anos. Para resolver uma deficiência pessoal. Eu era muito tímido, introvertido, eu precisava me desenvolver enquanto ser humano na escola, nas atividades. E com 16 anos eu já estava estagiando no banco, aos 18 anos eu já estava formado na área contábil, depois eu me formei na área comercial, mas só aos 29 é que eu entrei para o rádio e para a locução, uma formação profissional, uma formação técnica, que você conhece muito bem, que é uma formação do Senac aqui de São Paulo, aqui próximo, aliás. Né? Próximo. E durante muito tempo eu exerci a profissão como locutor, como mestre de cerimônias, fiz também a formação como apresentador de programas de TV e fui criando uma experiência, um know-how como comunicador, deixando depois o mercado corporativo para abrir o meu estúdio, a minha empresa, exercendo o trabalho como locutor comercial e mestre de cerimônias. Eu voltei para o mercado corporativo em 2015 e em 2017 passei a dar aulas de oratória a convite de um parceiro. Somente em 2019 é que eu deixei definitivamente a carreira de executivo de uma fintech para desenvolver a comunicação de profissionais e líderes no Brasil e no mundo. Encontrou dificuldades no mercado de trabalho em sua área de comunicação? Ah, sem dúvidas. É uma área extremamente acirrada. Competitiva? Competitiva demais. Uhum. E aos poucos a gente vai abrindo o mercado, sem dúvida. Mas você conseguiu fazer rádio, televisão também? Na verdade, não. Em termos de profissionais, eu acabei não entrando no rádio e na TV. Eu criei o meu estúdio e exerci a profissão como comunicador para empresas. Perfeito. Inclusive para a UOL Educação, como locutor oficial deles durante 2 anos. Que beleza. Geralmente a habilidade de se comunicar bem é uma habilidade mais valorizada no mercado de trabalho. Quais são os principais pontos a serem melhorados na comunicação de uma pessoa? Uau, são vários pontos. O primeiro aspecto é que as pessoas têm medo de falar em público por conta do julgamento que elas acreditam que os outros vão exercer sobre elas. Isso é verdade, concordo com você plenamente. A gente realmente tem pessoas que entram em pânico quando vê as pessoas. E é uma bobagem, porque a grande maioria das pessoas, mesmo num processo seletivo, está torcendo por você e não jogando contra. Então começa-se um processo de comunicação interna. Eu trabalho numa linha de comunicação, Lira, que é a influência de impacto. A influência de impacto ela tem 3 camadas. A primeira é a camada intra, da comunicação consigo. Então, o que eu falo para mim? Como eu me comunico comigo mesmo? Isso é muito importante, porque a gente começa a se sabotar, a gente começa a entrar numa espiral, num círculo vicioso e não virtuoso, que faz com que a minha performance seja aquém da expectativa. E depois eu vou para a comunicação interpessoal, que é essa que nós estamos usando aqui, para ir para uma terceira, que é essa aqui agora, a comunicação intra, inter
e a extra, de extraordinária. Quando eu estou diante das câmeras, quando eu estou num podcast, quando eu crio o meu produto ou infoproduto, eu gravo um vídeo, vou para as redes sociais, vou para um palco, para um evento, represento a minha empresa ou a minha marca ou a minha pessoa, eu estou me comunicando na terceira camada, que é a mais desafiadora, que faz com que as pessoas, de fato, tremam na base. De forma simples, o que as pessoas precisam fazer? Comunicar. Comunicar é tornar aquilo que para mim é comum, que é muito claro, tá aqui na minha mente, na minha cabeça, na minha nuvenzinha, comum para você. Então a gente vai comungar, vai dividir a mesma refeição e para isso eu preciso falar com clareza, articular bem os sons, organizar bem as ideias, eu posso usar o tom de voz para trazer a emoção correta de acordo com a mensagem, com a minha intenção, usar a linguagem não verbal, a postura. A voz e o corpo respondem por pelo menos 93% de eficácia da comunicação juntos. Estamos falando de comunicação não verbal. Voz 38%, corpo 55%. Então, se eu tiver só conteúdo, não vai tocar, eu não vou transmitir a minha mensagem, eu não vou comunicar de fato. Tá vendo? Nada como uma pessoa que realmente conhece e é um profissional competente na área. Outra coisa, vamos lá. Ela melhora na comunicação, ela vai dar uma autoconfiança a você como profissional na hora de se comunicar com as pessoas. Sem dúvidas. Quando você melhora a tua comunicação do micro para o macro, você melhora a tua autoconfiança não só na hora de se expor, de falar em público, fazer uma apresentação, dar uma entrevista, mas em outras áreas e relacionamentos. Então você se sente muito mais seguro, muito mais respeitado, a sua autoestima aumenta, você se sente mais reconhecido e valorizado, porque é natural que quando as pessoas parem para prestar atenção no que estamos dizendo, que a gente se sinta querido, ou querida, valorizado ou valorizada. Então a nossa autoconfiança aumenta gradativamente. E a autoestima também, a autoestima também. Vai crescer. Aliás, as pessoas se sentem e são tidas como mais bonitas quando aprendem a se comunicar melhor. Tá vendo? Gente, é fácil não. Agora, Wagner, qual a importância da oratória para uma pessoa que exerce um cargo de liderança? Está liderando outras pessoas. Uau! O líder, ele deve estimular a mudança, a transformação. De que outra forma o líder estimula a mudança, o desenvolvimento, a transformação dos seus liderados, que não pela comunicação? Então, um líder que tem uma boa oratória, que usa muito bem as técnicas e recursos da comunicação não violenta, por exemplo, que sabe articular bem as suas ideias, que é agregador de valor, que tem um bom repertório, que sabe mediar conflitos, que tem inteligência emocional para se comunicar com os seus líderes e liderados, ele consequentemente gera mais resultados. Aliás, Lira, uma pesquisa britânica provou que empresas com líderes que tem um nível de excelência, exímios comunicadores, têm um poder de rentabilidade 47% maior do que as outras empresas. Então, o impacto é financeiro também. Perfeito. E o que é ter uma boa oratória? Boa pergunta, boa pergunta. O que é ter uma boa oratória? Primeiro passo, ter uma boa escutatória. Primeiro escutar bem, né? Tem que escutar bem. Se a gente não escuta o outro, a gente não tem massa crítica. Eu não consigo ter informações na mesa para interagir com essa pessoa. É por isso que não é um monólogo, é uma interlocução. Eu preciso escutar, prestar atenção, saber me comunicar na hora certa. E claro, uma coisa que muitas pessoas têm grande dificuldade é que elas pensam A, comunicam B e o interlocutor entende C. No final das contas, ela volta e fala assim, não foi isso que eu te pedi, você não me entendeu. Mas será que eu organizei os meus pensamentos de forma clara e criei uma congruência, uma coerência, que é a chave da boa comunicação, entre o que eu penso e como eu falo? Então, se eu digo, por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu queria agradecer ao Lira novamente pelo convite, olha só, a minha postura, o meu não verbal, o meu tom de voz está em harmonia com o que eu estou dizendo. Você vai falar assim, poxa, faz sentido, tem coerência. Se eu digo, eu estou tão feliz assim, a minha confiança está lá em cima, que bom que eu estou aqui, estou super animado. Você fala assim, não, que mentira, não dá para comprar um Fusca usado do Edgar, não tem condições, porque o meu não verbal
fala mais alto do que as minhas palavras. Então, essa congruência, essa coerência entre verbal e o não verbal é o calcanhar de Aquiles da maioria, 90% dos profissionais, e é a chave do sucesso da boa comunicação. E como ele pode fazer para ter essa boa oratória? O primeiro passo é começar a se perceber. O autoconhecimento, aliás, é o primeiro aspecto da metodologia que eu uso. Então eu parto da mente, depois vou para a voz, corpo, conteúdo e apresentação. Mas na mente, o autoconhecimento é a chave. Eu tenho que me perceber, me conhecer, saber os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, saber o que me desafia, o que me tira, me desestabiliza. Então quando eu me percebo, eu me dou conta em que nível da competência eu estou no desenvolvimento da comunicação. A partir daí, sabendo onde estou, eu consigo traçar um mapa para saber aonde eu quero chegar. E aí eu vou traçando estratégias. Eu posso, por exemplo, desenvolver o hábito de ler em voz alta, usar trava-línguas para melhorar a articulação. Numa mesa, num almoço de família, eu posso falar com mais clareza, sem aquela preguicinha de falar para dentro, sabe, boca de ventríloco. Articula bem os sons, vai contar uma história, aproveita para trazer as nuances dos personagens, a interpretação, porque é aqui no ambiente familiar, na mesa de bar com os amigos, que a gente se sente à vontade e seguro para testar aspectos da comunicação que a maioria dos profissionais usam na TV e no rádio e que nós aqui no dia a dia podemos usar também. Exato. Eu aprendi no correr do meu tempo, fazendo rádio e televisão, que você tem o dominador e o dominado, né? Então você tem que ter esse momento de saber o que você vai dominar e quando você será dominado. É por aí o caminho, né? E tem uns passos para desenvolver a arte da oratória, né? Alguns passos que a gente poderia dizer aqui, né? Vamos lá. Poderia dizer para nós? Vamos lá, vou dar algumas dicas e sugestões para você começar agora, já hoje, a desenvolver a sua comunicação. Primeiro aspecto, entenda claramente qual é a sua mensagem. Se você não entende a sua mensagem, como é que você vai passar confiança para o outro comprar o seu peixe, em outras palavras? Pode ser uma ideia, pode ser uma paquera, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser o pitch da tua startup. Se você não entende bem aquilo que você está dizendo ou vai dizer, você já começa errado. Então estude, leia, converse com as pessoas, se aprofunde. Segundo aspecto muito importante, agora que você domina o conteúdo, você tem que pensar em qual é a postura, a linguagem corporal que você vai utilizar para conversar com essa pessoa ou para interagir com um público X ou Y. Imagine o seguinte, a sua mensagem ela é motivacional. Então você tem que usar uma postura que traga essa motivação e que tenha coerência, como eu falei, congruência com o verbal e o não verbal. Então se eu quero, por exemplo, motivar as pessoas, talvez eu precise gesticular mais e ser mais expressivo no uso da linguagem corporal. O terceiro aspecto é pensar no tom de voz. Você tem a mensagem, sabe qual é a linguagem corporal que você tem que utilizar. Agora pergunte-se, qual o tom de voz? Qual o volume? Qual a velocidade da fala? Com que expressividade vocal eu vou entregar essa mensagem? Eu quero refletir. Então, se eu quero que as pessoas reflitam, eu vou falar um pouquinho mais baixo. Pensa comigo. Eu não vou gritar, pensa comigo. Agora, se eu quero motivar, eu posso falar um pouquinho mais alto. E essa expressão, esse alinhamento entre o conteúdo que você domina, a linguagem corporal e o seu tom de voz, vão gerar credibilidade na mente do seu interlocutor. E com mais credibilidade, mais atenção eles te darão, mais influente você será. São alguns passos para começar o jogo da comunicação. E ter uma boa energia, né? Uma energia positiva, entusiasmo. Né? Importantíssimo. Para que passe isso para a pessoa e a pessoa tenha credibilidade em você, não é isso? Eu tenho que acreditar na minha mensagem. Então, se eu domino o assunto, o meu produto ou serviço, mas eu entrego isso de uma forma borocochô, ninguém vai acreditar. Verdade. Edgar Caetano, muito bom. Está acabando já o primeiro nosso tempo do programa aqui. Eu quero deixar uma pergunta para você. Nós vamos entrar agora, gente, na parte que ele, como profissional, pratica atualmente, onde você vai fazer o seu curso de oratória. Seu treinamento, ele pode proporcionar melhora nas vendas? Vai responder depois do comercial. Vamos ao comercial, já voltamos. É Pai e Bola.
mais libido, concentração, saúde, vibração, desempenho sexual, disposição física e mental, energia vital, 100% natural, libidinato, libidinato, libidinato. Já estamos de volta, foi rápido, tá vendo? E aqui com o Edgar Caetano, que é um grande conhecedor na parte de comunicação e oratória. Eu deixei a seguinte pergunta para ele. Os seus treinamentos, seus cursos, poderá proporcionar melhora nas vendas, na vida da pessoa em geral, né? Porque quando você faz um curso de comunicação, de oratória, é para um geral, né, Edgar? Sem dúvidas, melhora todas as relações. Fique à vontade para explanar isso para o pessoal, porque agora é a tua parte profissional que nós vamos esclarecer aqui. Vamos lá. E quando se fala de vendas, a maioria das pessoas fica se perguntando, mas eu tenho que estudar técnicas de vendas. Claro, todo mundo que trabalha na área comercial tem que dominar várias técnicas de vendas. Mas você concorda que ferramenta, técnica, sem a habilidade de entregar essa comunicação, sem saber articular bem as informações, não faz muito sentido. Por isso, bons vendedores geralmente são bons comunicadores. Não confunda bom comunicador com pessoas que falam muito. O bom comunicador é aquele que sabe dosar a escuta ativa com a informação e como ele entrega essa informação na hora certa. Vender é a arte de transferir credibilidade. Então, quanto melhor você se comunica, mais coerente você é entre o verbal e o não verbal, domina muito bem o assunto, o conteúdo, conhece do teu produto ou serviço, mais credibilidade você transfere na mente do seu cliente ou potencial cliente. Consequentemente, ele te dará mais atenção, que é o ativo mais valioso do mundo, e quanto mais atenção você tem, mais fácil é você transmitir segurança para ele no seu produto ou serviço para ele comprar. Quando eu trago a oratória em vendas, expressão verbal, expressão corporal, eu ensino naturalmente o vendedor a usar tudo aquilo que ele já sabe, sem mudar o estilo dele, a personalidade, o jeito dele se comunicar, mas agregando ferramentas e boas práticas para que ele consiga articular melhor os sons, transmitir mais segurança, usar melhor a postura, se comunicar com mais empatia, usando mais rapport, e com isso a tendência natural é que ele passe mais credibilidade e venda mais, porque a gente confia mais nas pessoas que se comunicam melhor. É normal quando você se dirige a um público, que você vai transmitir uma mensagem, você tem um friozinho na barriga, né? Você tem aquele... Isso é normal em todo mundo que vai fazer isso, até o profissional como você também sente isso. Sim, e eu digo para as pessoas que a gente não perde o medo de falar em público, a gente aprende a controlar o medo. E é claro, esse friozinho na barriga, ele vai se dissipando mais rapidamente à medida que você aprende, pratica, absorve mais técnicas e é exposto. Quanto mais experiência você tem, menos ansiedade, menos frio na barriga, menos borboletas no estômago você vai ter. Então, tem pessoas que precisam de 20 minutos numa apresentação para ficarem calmas. Algumas
Com o tempo, em 1 minuto já estão tranquilas. Por quê? Não é que ela fica tão tranquila a ponto de pular de paraquedas sem verificar o equipamento. Não, isso é inconsequência, é irresponsabilidade. Ela tem um pouco de medo porque ela se lembra, primeiro, que ela está viva, segundo, que ela tem uma responsabilidade com a mensagem dela e uma responsabilidade com o público. Então isso deveria nos dar um pouquinho de ansiedade, mas não aquela ansiedade que nos trava, uma ansiedade que nos faz ter responsabilidade enquanto nos comunicamos. No seu curso, você ensina as pessoas a realmente aprenderem, identificar esse público que vai falar. O que eles vão falar, não é isso? Sim, uma das etapas de construção do conteúdo, porque dizem que o conteúdo é rei, exato, e contexto é Deus, e se é um rei, ele merece muita atenção. A etapa que precede a construção do conteúdo, eu chamo de diagnóstico, é onde você estuda o público, o perfil, o tamanho, onde será o cenário do evento, que tipo de equipamento vai ter, qual o tema, o assunto que você vai expor, os pontos cegos desse assunto, para você tomar alguns cuidados. Então você estrutura a base, o alicerce da construção de um conteúdo e depois passa a roteirizar o conteúdo. A maioria das pessoas abre o computador e já sai montando ali os slides. E os slides, muitas vezes, quem utiliza, é a última etapa na construção de um conteúdo. A primeira etapa é conhecer o público. Exato. Você orienta o pessoal no curso. O que é mais prático, que dá mais eficiência? O direto com o público presencial ou pegar e mostrar os tópicos no computador, ficar falando na tela e tal? Pois é, a maioria das pessoas usa os recursos visuais desconsiderando o público. Então, imagine o seguinte, você não tem slides, é claro que você vai precisar de mais recursos da comunicação para que o seu público entenda e imagine muitas vezes aquilo que você está contando. Porque você não tem uma imagem, não tem os tópicos, não tem nada ali visual. Você vai ter que caprichar um pouco mais. Só que o contrário também é verdade. Se eu ficar refém dos slides e não transmitir com clareza aquilo que eu estou dizendo, só porque tem slides aqui eu vou passando de qualquer jeito, isso também não cativa. Tem que haver uma harmonia entre o que eu falo, a minha exposição e o apoio, os slides. Porque é um casamento. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Ela não substitui o comunicador. Exato. Ela é um apoio. Eu diria que 20% depende dos slides e 80% do comunicador. Eu vou pegar ele agora. Ele não é o rei da comunicação porque não tem idade para ser um rei, porque a figura de um rei é de um velho. Ainda e tal. bem. Mas ele é o príncipe da comunicação. Você opta mais pelo slide ou pelo público mesmo falar? Muito mais pelo público. Eu uso os slides quando sou obrigado. Em certos eventos que eu preciso realmente trazer aquele apoio visual, porque tem um vídeo que eu preciso mostrar, sim, tem uma imagem que não pode fazer falta, mas a maioria dos eventos onde eu sou permitido a falar sem slides, eu sigo essa linha do Mário Sérgio Cortella, que aliás é um grande case da comunicação brasileira, que não usa slides na grande maioria dos eventos e sabe se comunicar de uma forma muito assertiva. Eu vou aqui realmente confessar a você, eu também gosto mais não gosto de usar slides, não. A comunicação fica mais visceral, Lira. Exatamente, fica mais orgânica. Você prende mais atenção. Mas tem que saber usar a comunicação. Tem que saber usar. Um aspecto que eu quero te perguntar é o seguinte, a pessoa, quando você estiver falando com o público, você tem que olhar para todos os lados, né? Não ficar só parado. Tem que olhar para as pessoas, né? Exatamente. Então, eu chamar atenção. Exato. Eu estou olhando para você agora e a câmera mais aberta está mostrando isso. Exato. Mas quando eu falo com você aí em casa ou no seu trabalho, eu olho para os seus olhos. E o mesmo vai acontecer num cenário público. Você está numa reunião de negócios, numa apresentação para 5, 10, 20 ou centenas de pessoas. Você vai olhar na direção dos olhos das pessoas sempre que possível, para conectar com esse olhar no horizonte, no olhar do outro. Essa conexão transfere credibilidade. As pessoas dão mais atenção a quem olha nos olhos delas
do que pessoas que olham para cima, olham para baixo, transmitindo insegurança, ou às vezes uma postura mais arrogante, eu sou o dono da verdade. Ele não está dizendo isso, mas a postura parece que está dizendo. Então, olhos nos olhos para criar essa conexão com as pessoas. E quando a pessoa valoriza a sua qualidade, ela assume o controle, né, da situação daquela plateia que está falando, é isso? Exatamente. Aí, de novo, a gente volta para o autoconhecimento. Porque se eu sei as minhas características boas enquanto comunicador, e eu tenho várias, quando eu digo eu estou me referindo a todos nós. Porque a gente tem a mania de se criticar muito. Então, olhe para si e perceba quais são as suas qualidades, as suas virtudes. Acolha os feedbacks de outros. Você é bem-humorado, você é carismático, seu sorriso é bonito. Use isso a seu favor. Então, se você falhar ali, deu branco, o que você faz? Eu tenho um sorriso a meu favor. Gente, eu tô aqui, o humor, o improviso, a leveza, me deu um branco aqui agora, mas eu vou recuperar daqui a pouquinho o que eu queria falar para vocês. Então, seja natural, seja divertido, espontâneo, carismático, porque as pessoas tendem a gostar mais de pessoas assim. Qual o método mais prático antes de você falar com o público para você ter uma voz que realmente vai chamar a atenção das pessoas? Independente do timbre vocal, o aquecimento vocal. Existem vários aquecimentos que a gente aprende no rádio e na TV e traz para a vida corporativa, para o dia a dia prático. Você pode fazer, por exemplo, a vibração de língua, aqui, como o Kiko, né? O Kiko fazia esse som. A vibração de lábios também. Você pode mastigar o M. Tem vários exercícios que, se você jogar no Google, aí no YouTube, você vai encontrar vários recursos para entrar com a voz mais aquecida e preparada para falar. E tem cuidado bem da voz, né? Cuidar da garganta, ter todos esses cuidados para que realmente no dia você não chegue rouco, né? E depois fique pedindo pastilha, como acontece às vezes no parlamento. É verdade, é verdade. Wagner, fique à vontade para falar sobre o seu curso, treinamento local, que você faz isso. Vamos lá. É sua. É muito prático me achar, você pode colocar no Google aí Edgar Caetano, então edgarcaetano.com.br é o meu site. No YouTube também Edgar Caetano, no Instagram Edgar Caetano Oficial, mas o caminho mais prático é aí no meu site, porque lá tem todas as redes sociais, tem um link para todos os meus cursos e treinamentos. O meu curso principal, que é um curso cuja metodologia já alcançou mais de 15 mil alunos no Brasil e no mundo, com uma metodologia prática, simples e leve, é o curso Desafios da Oratória, onde você tem 5 módulos: mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação à sua disposição. Vamos repetir. Vamos repetir. Mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. Então você vai dos pensamentos aos aplausos, usando uma técnica que vai costurando, conduzindo você por uma jornada de aprendizagem, para que você, degrau a degrau, vá sedimentando as técnicas e ferramentas. O curso é prático. Por que é prático? É um curso de comunicação, você tem que colocar a mão na massa. Então não adianta só você me assistir, ver como eu faço, você vai aprender, claro. Mas eu vou pedir para você fazer várias atividades para que você treine a sua comunicação do nível mais básico ao mais avançado e consiga, com isso, desenvolver uma comunicação à altura da sua necessidade. O curso ainda conta com 12 encontros ao vivo comigo para que eu possa mentorear você durante um ano. Então eu vou acompanhar você durante um ano. E é claro, os profissionais de alto nível, que têm pressa, que querem ir para a televisão, para o rádio, para o podcast, que hoje está explodindo no mercado, executivos, líderes de grandes empresas, acabam demandando uma mentoria personalizada, customizada e individual. E esse é um produto também que você pode entrar em contato comigo através do meu site para saber um pouco mais sobre ele. Edgar, qual o tempo de duração do curso para que realmente a pessoa tenha um conhecimento sobre comunicação e oratória que você dá? Pois é, o curso fica disponível na plataforma durante um ano, porém a maioria dos alunos acessam o conteúdo gravado e os exercícios em algumas semanas. Alguns em uma semana mergulham ali, fazem uma imersão nas férias e conseguem desenvolver a comunicação muito rápido. A grande questão é que, como o meu acompanhamento dura um ano, todo mês você vai
você pode, se quiser, se encontrar comigo online e ao vivo, você pode ter 12 mentorias. Mas a grande maioria, em algumas semanas, completa o curso e já sai se comunicando, aí, inclusive nas redes sociais ou em plataformas maiores de Você tem, streaming. então, tanto presencial quanto virtual, é isso, o curso? Hoje o curso ele é 100% online. Online. Presencial, aqui em São Paulo, eu realizava antes da pandemia algumas imersões de final de semana e que agora, para 2020, a gente vai retomar essas imersões com a abertura um pouco mais aí do mercado. Então vai retornar, né? Vamos retornar. Porque presencial é melhor, né? Sem Acho dúvida. que a pessoa realmente procure ter mais responsabilidade naquilo que está fazendo. Sim, a mentoria, inclusive essa mentoria que eu comentei para executivos e líderes de grandes empresas, é uma mentoria individual e presencial. Beleza. Estamos encerrando o programa e eu queria agradecer pela tua presença. Muito obrigado por você dar para a gente essa aula de comunicação e oratória. Lira, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e obrigado você também. E eu quero fazer uma pergunta para você. Edgar Caetano, por Edgar Caetano, quem é? Boa. Bom, Edgar Caetano é um mineiro naturalizado, criado aqui em São Paulo. Mas diz que o mineiro não gosta de falar, são tudo... Pois é, eu tive que mudar isso. O mineiro vai comendo pelas beiradas, né? Então eu vim para São Paulo ainda garoto, com 6, 7 anos de idade. Sou um apaixonado por pessoas, histórias, comunicação, obviamente, e um jogador de tênis, um jogador amador, apaixonado pelo esporte também. Então, sou eu, esse camarada que vocês estão vendo aqui. Edgar Caetano, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, com a imagem de Luciana Pacheco e o trabalho técnico do Márcio. Até a próxima semana. Se o Mestre Universo assim nos permitir, estaremos de volta com vocês. Tchau!